É isso aí, pessoal. Estamos aí novamente aí, ó. Hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira, já são 8 e um pouquinho, né? Lembrando pra 8? você, já 8 e um pouquinho. 8 e pouquinho. Né? Lembrando você, ó, compartilha, dá o like, se inscreva no canal, tá ok? E ativa o sininho. Agora vamos entrar, Raquel, na parte que você começou a se envolver naquela vida. Conta um pouco pra gente aí sobre como... Essa parte da adolescência. Como é que foi o seu envolvimento? Então, só que vamos começar lá de trás, Raquel. Assim, como eu te perguntei, da adolescência, quando você começa a namorar. Vou dar um apanhado assim geral. Eu não teria oportunidade, né? Se é que pode chamar isso de oportunidade, de ser a número 1 do tráfico de droga de uma favela como a Rocinha. Eu exerci essa função terrível, mas é isso. Quase 4 anos. De que ano até que ano, tu lembra? Ih, caramba, agora eu vou ter que fazer conta. 60 e pouco, 70 ou quê? Não, já era adolescente. Não, foi 80 e pouco, até 92. Até 92. Então Depois eu ainda tive uma volta, né, que isso... Tá no outro livro, que é o Heroína. Não vou falar, não. Vai lá. Continua lá. Do outro livro, né? Vai ter parte 2, vai lá, parte 3 e 4. Foi até... Isso foi na época da Operação Mosaico, gente. Foi famosa a operação. Da Operação Mosaico, 90. Anos 90. 90. E... Sendo que eu já tava com o Naldo, já tinha 3 anos. Essa parte não contou o começo, né? Como é que foi? Como conheceu ele? Então, aí engraçado que quando eu escrevi esse livro, não tinha esse 4º capítulo, que é a afilhada do bicheiro. E aí o editor perguntou para mim, como é que você chegou a esse ponto? De onde que veio isso? Então agora eu vou explicar. Como eu sabia ler e escrever, né? Aprendi sozinha. Ele perguntou, eu disse que sabia. Aí o que meu padrinho fez? Me colocou para controlar os livros no barracão. Me tirou. Eu fiquei um tempo como mãe pequena, fazendo as coisas que a Joana não podia fazer, que ela era a mãe pequena do centro, porque eu dei uma facada no pescoço dela. Então ela ficou ruim. E aí o tempo que ela ficou ruim... foi sério, quase matei a mulher com aquele facão. Jesus. E o tempo que ela ficou ruim, eu fiquei fazendo as funções dela. Limpar o terreiro, lavar as roupas dos filhos de santo, levar comida, fazer essas coisas, acender as velas, essas coisas, limpar o altar, essas coisas. E eu fiquei fazendo isso 1 ano e pouco, né? Acho que até mais de uns 2 anos eu fiquei nessa. E aí, quando a Joana voltou, eu não tinha mais nada o que fazer ali, né? Eu também não queria. E aí o padrinho me chamou para ficar tomando conta dos livros. Aqui é um bando de burro, tudo analfabeto. Fazendo a contabilidade, né? Você era contabilidade. Viva o caixa, né? É o caixa. Ele tinha muita dificuldade assim. Ele mandava recolher a féria, né? Nos pontos de bicho. E aí o cara que ia... né, fazer o adianto, não contava nada. E quando chegava, não tinha... Dava tudo errado, as contas, faltava dinheiro. E ele estava querendo uma pessoa que fizesse isso lá no lugar. Eu quero que você confira. Vai bater o talão com o dinheiro. Eu quero saber do dinheiro certinho aqui. Né? Então, a pessoa que sabe, tinha que ser uma pessoa que soubesse ler e escrever, além do apontador do bicho. Que aí o apontador do bicho não vai jogar contra ele, né? Então, foi essa a estratégia. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu passei a conviver com cafetão, com os caras que andavam armados, né? Com os segurança do barracão e com os segurança da escola de samba, com a polícia, com as drogas. Eles usavam de porta fechada. Nessa época... se batia com o prato com gilete, era proibido entrar, né? Eu olhava tudo da fechadura. Levei muita surra de taco... Era até difícil, né? Levei muita surra de taco de sinuca nas pernas por causa disso, de bisbilhotar. E aí tinha, no fundo do barracão, tinha o paiol das armas. As armas que o padrinho fornecia, né? Arma para assaltante,
a gente tinha, na época, 2 quadrilhas, né, de assaltantes de banco firmes. E não vou citar nomes. Isso na época da ditadura militar ainda, né? Não, já tinha acabado. Isso era anos 70 já. Eu já tinha 10 anos. A ditadura acabou em 82, né? Foi em 82 acabou a ditadura. Em 70 ainda existia. Ainda tinha. Mas ainda aí, tinha a Lei de Segurança Nacional. de ditadura pra gente, pra mim principalmente, que tinha tava fresquinha no colégio, na escola, não existia muito, não, sabe, assim, não tinha essa consciência de muita coisa que acontecia no mundo, né, porque eu vivi uma vida muito alienada, eu não sabia nem voltar para casa, para vocês terem uma ideia, eu não sabia voltar pro meu lugar, que era Jaqueira. Sabia assim falar. Você nasceu onde? Na Jaqueira. Mas chegar lá eu não sabia. Eu fui aprender com 15 anos. Caramba. E na marra, né, Raquel? Pra vocês verem como a alienação... Eu não me importava, sabe por quê? Porque eu não tinha pra quem voltar. Eu não tinha pra onde voltar. Eu voltar pra onde? Pra aquele barraco trancado? Então eu não me revoltei. Eu me senti confortável, sim. Sabe? Aprendendo mais, exercitando, né, a leitura e a escrita. Eu catava uns livros no lixo. Eu até hoje tenho o primeiro livro que eu li, que é o Cazuza, de Graciliano Ramos. Tá guardado comigo. Não é Cazuza cantor, né? É outro Cazuza. E aí, então, nesse paiol, me ensinou... A pessoa que andava muito comigo, que virou meu segurança, era tio do Naldo, que era o Amazildo, Pará Amazildo. E aí ele me ensinou. Você vai ficar aqui, o tempo quando volta da escola, depois que a gente faz a coleta, limpando essas armas. Aí ele me ensinou a limpar, botar as balas no sol. Tinha um muro assim. Raquel agora virou armeira, Raquel. Que dava pro valão, né? Que a gente botava as armas tudo ali treinava tiro, né? Treinava a mira. No filme, Raquel, no filme aparece que a sua primeira arma foi aquela mesmo? Não foi. Minha primeira arma foi um 45. Castel 45. Era um Castel, né? O cão dele era de martelo. Aqueles oitão grandão castelo. Era uma 45, não. E tinha um canão tão grande que. Tipo as armas eu botava de criança, né? Que bota as poletas assim, redondas. Ele abre né? do lado. Abre do lado ou quebra? Não, ele tinha tambor. Não, ele tinha tambor. Mas ele quebra no meio. É tipo um 4x4. Tu quebra aqui e fecha aqui. O Velho Oeste. Ele fechava. Não, no Velho Oeste ele tava até mais moderno. Ele fechava, a gente limpava o cano. E era de cabo de madrepérola. Mas nessa época aí o Naldo já era... Então, o Naldo, ele tinha recém-chegado do Nordeste, os pais, né, com 8 filhos. Ele era o mais novo. E aí o Amazildo que trouxe, que era irmão da mãe dele. E aí ele ia levar comida Ele deu essa... arrumou a casa para ela, arrumou esse jeito. Dona Guilhermina. Então, esse jeito só te interrompendo um pouquinho. Então o Naldo é aquele que passa, às vezes, na reportagem, todo de branco, em cima de uma laje, dando uma rajada na rocinha, né? Tem muito pouca fotografia dele. Mas tem essa imagem que, de vez em quando, aparece na televisão. A gente tirava tanta fotografia, mas tudo que a gente tinha distribuído em 3 casas na Operação Mosaico, foi tudo destruído. Então tu não tem nenhuma lembrança? Não tenho nada. Não fiquei. A última foto que eu tinha, gente, juntos, a menina ficou com ela e nunca mais me devolveu. E como é que foi? Como você conheceu ele, Raquel? Então, ele vinha levar a comida e aonde eu ficava tinha um janelão grande, assim. E ele ficava ali, ele tinha os cílios enormes. Aí ele ficava ali, ele botava... Só te olhando, né? Só o nariz, ele era franzino. Não dava altura, ele botava o nariz ali e ficava ali me observando. Tipo palmeando, né? Só te escutando, né? Batendo aqueles cilhões. Aí uma vez...
Mas esse Cílio, ele batia de paixão já, Jade? Ele ficou meio apaixonado. Tipo o primeiro amor. Primeiro amor. Do Amor à rapaz. primeira vista, Aí né? me seguia que nem um cachorrinho. E eu ajudei ele, porque faziam bullying com ele. Porque ele usava uns calçolão. Aquelas Da épocas época, antigas, Ele né? era bem jovem também, ele não tinha envolvimento ainda com nada, Não, né? nem falava direito. Nem era tinha boca e não matutão. falava, né? Fala, Paraíba. Os outros zoavam muito ele. Aí eu falei assim. Ele andava atrás de mim. Passou a me seguir. Ele vinha, entregava comida, e aí era na hora que eu ia almoçar. Só que eu ia fumar minha maconha, ia dar uma volta no telhado. Porque o padrinho não gostava. Ainda dava pra andar no telhado já? Ainda dava pra andava que nem gato. Porque eu era ágil em certas coisas. Andava só de bermudão, só vestia roupa de É que nessa homem. época não tinha laje ainda, né, cara? A comunidade era tudo... A maioria era barraco, tudo né? telhado. Barraco, tudo As telhado. casas já estavam bem estruturadas. Mas Tinha até casa de alvenaria, como era o terreiro e a casa da mãe. A casa da mãe Teresa era de alvenaria, mas era um barro. Era barro que tu fala... Estuque, Estuque. cada Porque Estuque. estuque, né? Depois... Aí Mas embolsava. no telhado, os telhados eram de esteio e telha portuguesa. A telha portuguesa que ela fala o quê? Essas marronzinhas? Telha de barro. Aquelas que encaixam uma na Aquelas outra. telhas de Ah, barro. sei. É, Porque e tinha muito telha de zinco também, né? Não, Não, nessa nessa época época não não, tinha não, assim, zinco. tinha Não, daquelas de nessa fibra. época, Tacava uma é. pedra, dava maior porradão. barulhão. Nessa época não tinha, era mais Não, assim barato. tava mais evoluída, né? Era mais, Né, não, né? mas era mais barato Do que a o telha zinco, né? portuguesa, que o zinco esquentava muito. Esquentava muito. E foi maior sorte, porque muita gente morreu envenenada por causa do telhado de zinco. É. Essa é uma outra história. Você sabia que ainda existe muita comunidade no Rio com muitas casas de telha? Porque o acesso ué. é difícil. Não, e a pobreza também tem muito. Eu não sei se vocês já ouviram falar do lugar que existe na Rocinha chamado Macega, que é a parte alta da parte alta. Para subir lá, entrar- material de construção é complicado. Entrar ali é como entrar num um metaverso do século XVII. Da tua Eu época. fui agente de saúde 3 anos. Ainda existe isso Na na Rocinha. Rocinha, Raquel? Nossa, eu conheço uma família com uma velhinha que cria 11 crianças, ela não tem paredes. Na Rocinha hoje ainda? Só tem o esteio e o telhado. Aí a parede ela improvisa com saco de lixo. A gente não imagina aqui na O Rocinha ainda quê, possa existir. gente? E não, deixa eu ver. Casa assim. Não posso falar o que eu ia falar. Tem gente sofrendo ainda, né? Não, cara, Eu hoje... fui agente de saúde há 3 anos, de 2015, 2014, 2013, 2010 até 2014, né? Eu inaugurei com uma turma, né, as primeiras clínicas da família na Rocinha. E aí tinha todas essas áreas, né? Uma delas era a Macega, que a gente foi conhecer. Ainda existe essa senhora lá que tá com 11 crianças e não tem nem parede, né? Essa senhora, ela existe, E as crianças também? mas hoje ela já tem um barraco de madeira. E Madeira ainda, né? E ela já tem uma fossa, ela tem um banheirinho. Um sumidouro, né? E as crianças foram distribuídas, sabe? Algumas foram para abrigo. Outras, o Conselho Tutelar achou a Fátima. Achou a mãe, o pai, sabe? Então ela acolhia as crianças. As crianças eram deixadas ali Ela acolhia. de uma maneira até surreal. Guerreira, né, cara? Como Não aconteceu tem com a... nada e tá ajudando, né? Ela era essa. Ela era, mas não se engane, porque ela botava as crianças também para trabalhar, nos sinais da vida. Explorava as crianças, né? Não é na cabeça da pessoa, gente, não é exploração, sabe? A pessoa não tem nada. Então o que é que ela faz? Ela pega aquela ranca de criança e sai pedindo, né? E às vezes tu pensa que Agora- tá pedindo ali, mas tá pedindo pra se alimentar, Agora né? tem a exploração profissional, né? Aí já é a corrupção da miséria das misérias, né? Tudo é corrompido, né? Não, verdade. Já é verdade. outra história. Então aí o nosso conhecimento ele veio daí,
Aí eu ensinei ele a fumar. Aí eu já dava, aí leva lá pros teus amiguinhos. Aí pararam de zoar ele, porque ele era o dono da... Quem era mais novo, você ou ele? Ele era um ano mais novo. Um aninho mais novo. O olho chega a brilhar, o olho dela brilhando. E aí ele, com isso, ele foi na minha festa de 15 anos. Eu tive uma festa de 15 anos. E depois ele sumiu. Esse tempo que ele sumiu, ele se envolveu com a galera que roubava banco. E aí foi preso. Aí ele já estava afilhado do Denis. O Denis apadrinhou o Naldo. Entendi. Né? O Denis apadrinhou ele. Ele ainda era menino. Com esse negócio da comida, a mãe dele vendia comida, né? Ele entregava. E a Rua 2, nessa época, já estava fervendo. Você viu muita coisa acontecer ali, né? Pô, eu Raquel? levei o primeiro quilo pra boca, primeira boca. Raquel. Ai, que horror. Perdão. Mas Tu viu porque, tudo ali ser construído, né, Raquel? Os bicheiros foram os primeiros. Os padrinhos, né? Os primeiros. Na como é que fala? Financiador, patrocinador da droga nas favelas. E a polícia. 60, 70. Porque a vinha de Camburão. Patamo. O dono do tráfico na época era os donos do bicho também. Entendeu? Na região. A muito custo. É tanto que eles botaram representantes. É por isso que essa história se dissolveu, né? Se separou uma coisa da outra. Sim. Que a gente sabe que quando tem um negócio, você que tem que tomar conta do negócio. Se botar outro para tomar conta do negócio. É verdade, verdade. Esquisito. Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi, da onde saiu a ideia, referentemente, primeiro a fazer o livro, né? E depois, como veio o convite para fazer o filme do seu livro? Então, esse livro nasceu assim, né? Eu me envolvi com um movimento literário chamado FLUP, Festa Literária das Periferias. Como é que é o nome? Festa Literária das Periferias, FLUP. O livro tem até um selinho FLUP, ó. É o primeiro selo internacional da FLUP. Maneiro. Meu livro abriu essas portas. Esse aqui é meu, Raquel. Esse aqui é meu. Eu trouxe 5 livros. Eu não sabia quantos vocês eram. Devia ter trazido mais. Eu vou depois fazer a dedicatória. Eu não sou atriz. Dedicatória. Dedicatória. Então, aí o que aconteceu? Eu fazia tratamento para dependência química num CAPS. Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas, nessa época. E eu estava fazendo o normal, que eu voltei a estudar no CAPS. Isso foi em 2006. E aí eu descobri a poesia com o tratamento para parar de usar. Eu sou cocainólatra, não sou alcoólatra, sou cocainólatra. E recuperação. Tem anos que eu não uso, tem muitos anos, graças a Deus. Então eu descobri a poesia nessa situação de sofrimento extremo, né? Porque a minha vizinha vinha, pegava a chave, trancava a porta e eu ficava ali. Eu passei 3 meses sem dormir, né? Mas eu não aguentava mais cheirar. Meu corpo, minha mente, minha grana, minha vida, ninguém, nada mais suportava mais o uso da cocaína, né? E aí ali eu tinha um conselheiro na igreja, que eu descobri o tratamento da dependência química através de uma igreja batista. A primeira igreja batista da Rocinha. Eles tinham um grupo chamado Comissão Resgate. E aí tinha um amigo meu de muitos anos que passou numa situação, me viu malzona e falou, pô, aí, dá um pulo lá em tal lugar assim, pra gente trocar uma ideia, tô te esperando. E eu fui. E aí conheci isso tudo. Então aceitei o tratamento e tive um conselheiro. E eu não falava. Aí o cara falou, porra, tu não fala, cara. Comprou pra mim um caderno, né? E me deu aquele caderno com lápis, borracha, caneta, tudo direitinho, estojinho. E falou assim, olha, toma isso aqui. Isso aqui é a REIS. É o relatório significativo das emoções. Uma hora do teu dia, você se recolhe e vai escrever aí tudo que você sentiu. Quando você chegar aqui, a gente vai ler. Aí assim você vai soltar essa língua. E ali, nesse movimento, eu descobri a poesia. Descobri que
rimava e aquilo fazia muito bem. Quando eu fui pro CAPS, eu levei isso pro CAPS. E ali eu fazia as poesias e umas crônicazinhas de senso comum. Sabe aquelas historinhas com moral? Moral da história. Para os companheiros, né? Para os meus grupos. E no final eu lia, eu pedia para ler e lia. Eu queria uma gangue, um grupo de fãs. Pessoas que aderiram ao tratamento só para ouvir o que eu falava. Gente que ficava esperando, e tem poesia hoje, para ouvir aquilo. O meu técnico de referência viu na televisão o anúncio desse movimento literário, chamando as pessoas que escreviam para se inscreverem. Aí ele me inscreveu, sem eu nem saber. Mandou uma poesia minha, eu passei, ganhei a vaga e fui participar, né? Ganhei também a publicação, a primeira publicação, 5 poesias minhas saíram no primeiro livro deles. E o cara, que é dono desse movimento, Júlio Ludemir, andava na Rocinha, eu não sabia, ele descobriu a minha história, que eu queria ficar era anonimato, né? Eu frequentava a NA, era tudo anônimo, eu não tinha interesse nenhum em trazer à tona o meu passado no tráfico de droga. Não queria mesmo, nem pensava nisso. Estava feliz. E aí ele ficou ali me desafiando. Você tem que botar sua história. Você tem que contar sua história. Você é fulana, né? Você tem que contar no meu ouvido. Você tem que contar me desafiando. Aí eu já estava na faculdade, né? E estava escrevendo a beça, porque a faculdade de pedagogia escreve a beça. Aí eu falei, tu tá me desafiando, então tá bom. Eu vou fazer uma coisa que também vai ser um desafio para você. Porque ele é editor, né? E ele é literata, também escreve. Então eu criei esse livro, que não é uma biografia, não é uma autobiografia, é um romance baseado em fatos reais. Porque eu não podia reproduzir uma biografia, porque biografia de pobre não vende. E eu não ia ter um trabalho desse, o sofrimento, porque eu sofri aqui, hein? Sofrimento desse aqui para não ganhar, não ter nenhum lucro, não é verdade? E é baseado em fatos reais, porque tem muita coisa, eu não posso botar os nomes verdadeiros, os nomes são fictícios, porque eu sou pobre, não posso pagar direito autoral para ninguém. E coisas de 30 anos atrás, a gente não reproduz assim na bucha, né? A gente tem certas coisas, não lembra mais, eu falando de mim, certas coisas não lembro mais assim, exatamente que hora, sabe? Então é isso. Ele está registrado assim, romance brasileiro, ficção baseado em fatos reais. Tá. Mas Raquel, vamos lá. A questão do... Respondi sua pergunta, eu já nem lembro, mas a pergunta... Gente, eu falo muito, perdão. A questão do Naldo, aí você passava, ele ficava lá só te admirando e tal. Como é que foi o namoro com ele? Essa gatinha, pá, tal, dava ceninha, bonitona. Na época se falava muito esse termo de gatinha. Vem cá, Raquel, e como é que foi esse encontro quando vocês puderam se encontrar e conversaram? Como é que foi o Somebody Love, o desenrolado? Como é que foi essa situação que vocês começaram a namorar? Fala pra gente aí, Raquel. Então, isso foi muitos anos depois, né? Posso só fazer uma claro. Vírgulazinha? Eu não falei do filme. Então, no segundo ano da FLUP na minha vida, foi procurar, eles procuram talentos, né? E aí souberam da minha história, souberam do livro, o livro já estava rodando, e aí eu recebi o convite, né? Aí a Patrícia Andrade veio, que era amiga do Júlio, fez o roteiro, aí a gente vendeu os direitos e virou Bandida, o filme. Como é que é o nome? Não, virou Bandida, a número 1, o nome do filme. Foi pro cinema, cadeia nacional, passou 2 meses nos cinemas, junho e julho. E no dia 13... E bombou, hein? Tá bombando, hein? No cinema foi bom. Foi bom que até saiu de cartaz com 1 mês, o povo pediu, voltou, passou mais 1 mês, sabe? E agora tá na E a plataforma comprou. Comprou. E aí foi pro primeiro lugar, tá no top 10, né? Sim. Top 10. Da plataforma de stream.
A mais famosa, que não pode falar o nome. Que ele já falou Eu já falei. Várias vezes. Repetindo. várias vezes. E hoje, aí ela já teve no primeiro lugar, teve no segundo lugar, no terceiro lugar, e hoje está em primeiro lugar em Portugal. E está sendo exibido em 93 países, 53 idiomas diferentes. Pô, show de bola. Somos um sucesso. Parabéns. Pô. Que Parabéns. vem aí o Bandida 2, para Vai poder vir, ganhar mais vai vir. dinheiro. Vai Dá pra- Então, Bandida Vamos dois, lá. Bandida três, Deixa né? ela responder agora. que eu tô Aí- curioso. Reginaldo, a gente quer saber como é Eu que... tô... Quando saiu a primeira Como bitoca, tá? né? Foi Como a é que primeira foi? bitoca, né? Vocês começaram desenrolado e tal, começaram a namorar. então eu conto isso Como é que- tudo aqui no Vou ler aqui livro. então pro pessoal, Raquel. Vou Ó, a gente achar vai aqui. protestar, Raquel. Eu vou Deixa o achar pessoal onde foi comprar o o livro. primeiro beijo. Eu vou achar onde foi o primeiro beijo. Você vai lá no deixa o pessoal capítulo comprar o do livro Tudo também. Mais. Um pouquinho só. Dá esse spoiler. Só um pouquinho, Raquel. Poxa. Eu devia ter preparado os pedacinhos. Foi assim, você olhou pra ele olhou pra sério. você, você olhou pra Não, ele, ele foi olhou pra assim. tu. É uma história também. Tudo na minha vida é uma história desse tamanho, comprida pra caramba. Eu tava recém-separada, eu me casei. Ah, você já tinha sido casado eu me anteriormente? casei com 20 anos. Meu padrinho ficou doente, foi embora, eu saí lá da situação de conviver com ele, eu tinha 19 anos, e voltei para casa. Aí comprei o barraco, porque o meu pai tinha vendido a casa, minha mãe estava na rua, eu tinha um dinheiro, comprei o barraco, fui viver lá. Conheci um cara, a gente se apaixonou, e aí eu fiquei grávida, casamos. Então eu tenho 2 filhos desse meu primeiro marido. E aí nessa época eu separei, a gente separou 2 anos, ficamos casados pouquinho, foi um erro. Bom, quem não é? E quando eu separei dele, as crianças ainda eram pequenas. Eu separei e aí eu voltei a andar, né? Fui Pelo telhado de fui novo. pro mercado. Tava no telhado de Era a novo. época Tá igual a do gatinha no pagode. telhado. Olha, Robinho, eu não te digo, nem te conto, cara. Pagode, conta do pagode que o povo gosta. Era a época dos pagodes. A Rocinha tava cheia Pô. de ponto. Tinha um pagode do Joãozinho que enchia. Então eu encontrei com os amigos. Eu voltei a fumar maconha. Meu E a Deus. gregária, né? Eu trabalhava muito, né? Trabalhava em hotel, caraca, trabalhava muito, as crianças pequenas. E aí eu tinha que ter um refresco, né? E quem é dependente químico acha que esse refresco que se dá no uso de droga. O que é um equívoco, gente. Isso é um equívoco enorme. Então eu voltei a fumar, volto de fumar. Encontrei velhos amigos. Reencontros, né? Reencontro de amigos. E fizemos uma turma que se juntava ali em determinado lugar para fumar para conversar, para beber uma cerveja e tal. E aí eu fui parar nesse pagode, que algumas pessoas... Pagode de Joãozinho. Frequentavam esse pagode. E esse pagode dava de frente para a Rua 2, aonde o Naldo, nessa época, Naldo. frequentava um pouco, porque ele era mais da Rua 1, né? Mas ele já estava envolvido nessa época. Já, ele estava envolvido. Já era o tava- chefão lá? Já tinha da Rua 1. Já era o Ele chefão. ele era O Bambambam. Era o cara, ele é o da cara. Rua 1. A Rua 2 era outro esquema, que eu nem vou me lembrar agora. Lembra dele. Quem tava Esquece de o... frente na Rua 1, Não precisa. na Rua 2. Tu lembra? Não precisa. Vamos E aí, no o que Naldo. aconteceu? Aí eu descobri, nesse pagode, olha, são coisas terríveis de falar. Vocês vão tirar logo esse sorrisinho da cara. Eu descobri nesse pagode, né? Me foi A apresentado. Brizola. Conheceu a Brizola? né? Era bom, né? Era ótimo. Me mantinha Enrolado no sóbria, papel de porque loto. eu não bebia. Eu não bebia, né? Eu não bebia. Então aquilo acabava ficando chato pra caramba, que o povo tudo doidão. Eu não bebia, né? E aí alguém me apresentou um remedinho Naldo. mágico. Ah! Não foi ele, Pensei não. que era o Naldo. Eu não. falei, Não. E aí, com o costume, eu acostumei a usar aquilo. Aí o que acontecia? Todo fim de semana que eu ia para aquele pagode, eu tinha que usar. E aí, quando meu amigo não estava, o que me apresentou, o que eu fiz? Muito audaciosa, eu vou buscar aonde tem. Né? Aí eu fui na Rua 2. Aí encontrei um amigo do passado.
teve preso muito tempo na Ilha Grande, ele estava de volta, e a gente foi dessa turma de crianças, né? E aí ele me convidava para ir, tinha festa, tinha um churrasco, pô, chega aí, domingo depois da praia, pô, chega aí. E eu ia. E aí foi nessas idas que um dia eu estava lá, que eu olhei assim, aí aquela pessoa me reconheceu e me esperou no beco, né? E agarrou no meu braço, me puxou pro beco, se apresentou porque eu não reconheci. Aí me deu um beijo, aquele beijão de novela. Olha, aquele beijão. E ele tava tão bonito. Cheiroso. Tava muito bem alinhado, né? Todo vestido de hang-ten, dimpos, tênis na moda, tudo bonitão. E era o Naldo, né? Era o Naldo. Mas eu não sabia do poder. O poder, ele não me atraía. Eu não tinha esse tipo de malícia. Aquela época, a mulher tinha que ser muito comportada. Não, mas você já conhecia ele antes dele estar em poder. Então, quando você viu o cara... eu não tinha nem ideia. Como Depois, você falou, você não via ele muito tempo, né? Depois isso foi... Aí até arrepiei agora. Isso foi chegando aos poucos a noção disso. Inclusive, causei um rebuliço. A mulherada queria me matar. E eu era também muito assim... Tipo cocota, sabe? Eu andava toda na moda. Toda playboyzinha. Fumava andava com os caras que fumavam né? Eu comprava trabalhava pra caramba. Então eu tinha assim... Mas me fala uma coisa, o que o Naldo falou no pé do teu ouvido, né? Os outros, as pessoas querem saber, pô, pergunta isso. Não foi o que ele falou, não, rapaz. Foi a pegada, né? A pegada que foi. Ele se vingou. Porque o que ele não conseguia fazer lá quando ficava me olhando com aqueles olhão, ele fez nesse primeiro abraço. Aquela pegada firme, né? Que já te deixou. Ele vem cá, já te desmontou. Pois é, então, mas aí... Já te deixou desmontada, né, Raquel? Mas olha, vocês entendem quanto esse assunto, ele é problemático, ele é delicado, ele é uma linha tênue entre uma realidade que eu vivi e a apologia. Não é apologia ao crime. Essa Mas parte tá falando de Era namoro. gostoso mesmo. E há muito tempo que eu não sentia uma delícia daquela. Eu fiquei apaixonada por aqueles braços fortes. Né? Era fortão? Ele era bombadinho, apesar de ser mais alta. Eu ser mais alta que ele, tanto que não usava mais salto. Nunca mais usei salto. Passei 3 anos e pouco sem usar salto, porque ele ficava com raiva, né? No filme aparece vocês em vários amassos no filme. A gente se amassava. No filme aparece... A minha muito filha bom. tava... Vira pra lá, Uma coisa que me encantou muito no Naldo foi a proteção. Eu acho que foi a primeira mulher vez. gosta de ser protegida, né, cara? Acho que foi a primeira vez na minha vida. O homem tem que proteger a mulher. Eu me senti assim... segura. Mas o Naldo, ele andava com segurança nessa época? Os caras Não, eles não eram... ele não tinha segurança. Ele tinha um grupo. Essa época... A quadrilha dele. A rapaziada dele, o bonde dele. Né? Essa época tinha muito disso, né? Tinha as galeras, elas se agregavam, né? E andavam juntos, né? E se defendiam mutuamente, né? Mas tinha gente do grupo, por exemplo, que fazia segurança na Rua 2. Né? A Rua 2 era assim, era um campo aberto para venda de droga. Então tinha pessoas que vai pegar lá de soldado hoje, pegar lá na segurança. Vou te fazer uma pergunta, tu responde se quiser. O Brasileirinho também ficou meio famoso lá. Ele andava com o Naldo, Brasileirinho? Andava. Ele era o filho que tipo ele filhote. não teve. Ele foi adotado. Morreu com ele, não foi? Morreu junto com ele, tinha 11 anos. Ele foi adotado, tinha 9 anos. Do mesmo jeito que fizeram com o Naldo, ele fez com o brasileiro. O brasileiro era de uma família de nordestino e vivia abandonado na rua, né? Muito novinho. Tem uma foto dele mesmo então, armado. Na Rua 2 Já tinha viu um essa fotinha bando. dele? Na Rua 2 tinha um grupo enorme de crianças, meninos e meninas, que eram alimentados pela Rua 2 mesmo. As crianças iam para lá. Sem opção, né? As crianças iam para o fliperama para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar, levava lanche para casa. E outra coisa, o Denis botou uma pessoa responsável para matricular todas essas crianças na escola. Tinha Kombi para levar e trazer. Ele era muito assistencialista, sabe? Prestou fez muita
assistência social. Ajudou pra muito, né, cara? Muita gente. Remédio para quem estava internado no hospital. Remédio para quem estava em casa. Pagava enfermeiro quem precisava. Olha, ele prestava muita assistência. Ó, você falou uma coisa... Isso não é apologia, viu, gente? Isso é verdade. Você falou uma coisa aí, Raquel, que naquela época, eu acredito que em muitos bairros, em muitas comunidades foi assim também, porque eu sou nascido e criado da Kelso, né? Eu não tenho essa consciência, porque eu nunca fui Não, quando eu falo assim, sobre se alimentar, as crianças tinham um lugar que era a Rua 2. A Kelso praticamente toda foi alimentada por uma rampa. Aí, tá que vendo? tinha lá nos fundos da comunidade no Mercado São Sebastião. Porque isso veio, essa coisa do assistencialismo dentro da situação de tráfico de droga, veio de herança, né, do jogo do bicho. Mas aí você vai perguntar, né, vai ficar aquela interrogação, e antes disso? De onde veio essa inclinação, né, para o assistencialismo social, para a assistência social? Veio da nossa ancestralidade, gente, dos escravos que subiram para as favelas e eram as mães de santo que faziam a união entre as pessoas e criavam seus terreiros, e nesses terreiros tinha de tudo, desde assistência médica até aulas, pessoa que ficava ali dando aula, e aí tinha as crianças e as igrejas evangélicas também que chegaram praticamente ao mesmo tempo, né? Porque muitos dos escravizados que foram libertos, né? Livres, entre aspas, né? Já tinham se evangelizado, né? E na época o catolicismo era uma mistura. Não era hoje, né, o pragmático, que é separado da igreja, o culto romano, e o culto evangélico, que Lutero separou. Era uma mistura, né? Porque tinha catequese, tinha jesuítas, tinha os monges, mosteiro, essas coisas. Então, esse assistencialismo, ele tem raiz, né? Ele veio dessa época. Eu falo muito. Desculpa. Você está dando uma aula aí, e eu fugi da pergunta, já até esqueci. A gente tava falando do Naldo. Falando do Naldo, namoro, então foi daí. Aí começaram a namorar. Então foi daí, aí ele me convidou para ir. Não, que eu falei do Brasileirinha, ela falou que o Você Brasileirinho mudou veio também, disso aí e tal. já desviou. A pergunta saiu e perguntou. É o namoro. Cortou um por Então, aqui, como vocês podem ver, por lá, um por cá. tudo tem muito... É só reprodução, né? Como dizia o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, a reprodução das coisas que hoje são corrompidas. Você vê que hoje o assistencialismo, que é prestado por um montão de ONGs, entidades e casas políticas, igrejas, é corrompido. Muita gente aí só dá o pão se a pessoa der alguma coisa em troca, Sim. tipo o voto. Verdade. O título de eleitor. Mas fala do Naldo e do namoro, né? Mas não, a gente acabou de ver isso aí, gente. 23 vereadores presos só na cidade do Rio de Janeiro, pelo amor de Vamos pular Deus. da política pro Naldo, né? Não, você botou um tema aí, é real. Isso é Mas vocês realidade, vão né? cortar, eu tô mais à vontade. Não, agora. pode ficar à vontade. Continue à vontade. Larga Aí, o aço Raquel, aí. no caso aí vocês começaram a namorar, daí casaram. A gente Como é que- casou em termos, né? A gente casou na igreja, é uma brincadeira. Certo. Como batizou a menina aqui. A gente estava criando, né? Na igreja também, né? O padre. E essa união Seu de marido. vocês, esse amor de vocês, durou por quanto tempo, Raquel? Quase 4 anos. 4 anos. Foi bom. Era um amor forte, né? Foi. Infelizmente foi interrompido, né? Com a morte É. dele, né? Teve muitas coisas que separavam. Por exemplo, eu nunca consegui, quando eu consegui ir morar na Rua 1, montar uma casa, aceitar, né, das inúmeras vezes que ele fez isso, né? Essa casa aqui é pra gente. Foi quase no final. Porque eu tinha minha casa embaixo, né? Eu tinha uma outra vida, sabe? Certo. Eu não estava mais trabalhando fora, eu já estava trabalhando no tráfico de droga. Mas eu tinha minha Essa casa. época você já estava envolvida no tráfico? Eu ia te perguntar isso. Como é que foi o seu- porque o o que início do seu aconteceu? envolvimento? O que aconteceu, né? Que aí é onde a afilhada do a experiência da afilhada do bicheiro
vira para essa situação de tráfico de droga. Eu não queria ser tratada como aquelas mulheres, como a princesinha do pedaço, né? Que a mulher de bandido naquela época era passarinho e gaiola de ouro. Né? As mulheres eram muito contidas em tudo, mas tinham de tudo. Então, tinha uma grande maioria de mulheres que gostava dessa vida, né? De ser mulher objeto, né? De ter dono, igual um animal de coleira. Né? Era uma vida difícil, né? E violenta. E eu não queria aquilo. Então, se ele quisesse a minha companhia, eu só aceitava se fosse no meio. Eu também quero arma. Eu também vou plantar vou plantar contigo na boca. Que negócio é esse? E batia de frente, né? E aí foi onde a gente ele aceitou? formou. Porque ele confiava em mim. Aí ele aceitou. Como nunca. Porque eu ensinei ele a fumar maconha. Defendi ele dos outros que abusavam dele. Imagina. Caramba. Vocês trocaram tiro alguma vez junto, Raquel? Algumas vezes. Naquela época, na Rua 2, teve uma época um pouquinho perto do fim, que tinha uns policiais, assim, conhecidos até, que invadiam com camburão, sentando o dedo. E com a patrulhinha, né? E com a patrulhinha, não, né? era aquele camburão. O camburão Patão. antigo, veraneio. Era aquele patão, não era... Nossa! Da antiga isso aí, pô. Joaninha não entrava ali, quando não. via, já tava em cima, né? Então porque tinha esses polícia que era tipo justiceiro. Eles deviam caçar. Naquela época era Teve um tempo na Rocinha também que teve um lance desse de justiceiros ali, né? O pessoal teve que não aceitava o ladrão, não aceitava tráfico, né? Zé do Queijo foi com a guerra com o Denis, né? Sim, foi bem antes, né? Eu conto essas histórias aqui, gente. Esse livro aí. Você tem lido o livro. Lembrando, sabe, pessoal, muita gente vai perguntar. Pede o like também. Número 1, aproveitando, se inscreva no canal, Pois dê um like, porque compartilha, ativa o sininho e tem essas histórias todas, eu tô dando muitos spoilers. Vai estar lá na bio, lá, vocês adquirir lá o livro, a número 1. Aqui é a história completa. O livro fica em pé, hein? São 328 páginas, né? Numa história eletrizante, o livro fica em pé, hein? Não é livrinho de bolso, não. Pô, como vão perguntar, como é que compra esse livro? Fala aí de novo como é que compra o livro. O livro compra só na minha mão, porque essa editora aqui, ela faliu na pandemia, nem existe mais. E eu, para resgatar os últimos exemplares, eu precisei até de um advogado. Esse livro é um livro que teve uma tiragem de 5.000 livros. Tá lá na Rocinha. Então só comigo, na minha mão, eu entrego ou envio pelo correio, entrego em qualquer parte. Deixa teu telefone, da Zona Sul, contato. Eu entrego e nas minhas redes e no meu WhatsApp, que é 21 965 225 280. Passa a sua rede social também. A minha rede social pro correio, até pro exterior tenho colocado, né? Porque o filme bombou, né? O livro, todo mundo quer o livro. Dá aí sua rede social. O Instagram é Raquel Santos Oliveira 61 e o Facebook é Raquel de Oliveira. Eu acredito que vai ter a segunda parte, hein? Todo mundo tá Porque pedindo, no final ali botaram... Como é que é o nome dela pra cantar? A Maria Bomania? Pô, meu irmão, aquela metralhadora cantou que cantou com força. A princesinha da Zona Sul. A princesinha cantou, meu irmão, que furou que via no caminho. Já bota o Robin de ator. Como é que é o nome? Esse poder. Olha aí, Mas vai chegar o poder. Esse poder não. Pra pular lá os telhados lá também. Lá, fala aí, Robin é ator. Nós sabemos. Robin atuou aí comigo aí na série do amigo aí do Júnior, né? Mas esse poder cara, eu vou não te tenho, falar, não. cara. A gente fala assim, mas vou te falar. Deus tem muita coisa guardada para todos nós. É verdade. Para você ver, creio. você não pensava nem expor mais a tua vida porque você não queria expor. Pois isso foi assim um ato de pressão, né? E continuou sendo até hoje. Até hoje. Porque eu não tinha ideia que o filme ainda vai sair muito mais filme com você, com a tua ajuda, pode ter certeza disso. E a mensagem, a única mensagem
que importa disso tudo, gente, é a mensagem de que é possível escrever uma nova história. Né? Maravilha. Nós podemos ser páginas em branco e podemos criar a nossa própria história, porque a força que a pessoa faz no uso de droga, em situação de tráfico de droga, essa mesma força vai levar ela a construir uma nova história. Isso aí. Então tem que acreditar no seu potencial, né? E saber que todas as coisas cooperam para o bem. A gente não nasceu para viver afogado na droga, nem inserido numa situação que não nos pertence. Não nasceu para isso, não. Verdade. E a mensagem do podcast é essa aí mesmo. É isso. E Raquel, então fala pra gente também, dando uma continuidade nessa situação, seu relacionamento com o Naldo, e você já estava envolvida no tráfico de drogas, aí veio a morte do Naldo. E aí, como é que foi daí pra frente? Então, a morte dele foi difícil, porque ela veio junto com uma operação, né, da polícia, junto com o exército. Tudo que é força. Nossa, a gente olhava assim e via homens descendo na corda de rapel, do helicóptero lá na pedra, uma loucura. Que época que ele morreu? Foi na época 92? Tanque de exército na rua. Então foi na época 92. Na primeira Operação Mosaico, eu tenho essas datas todas. Vocês não me deram a pauta para ler. Deu nem então tempo, eu não me lembro. Raquel, não deu nem tempo. Mas era Raquel. pra te pegar mesmo aqui. Eu tenho Pra te tudo espremer isso, um entendeu? pouco. Eu também vacilei. Eu tenho tudo isso Pra anotadinho, espremer mesmo. porque tem as datas. Tem umas datas muito significativas, mas estão na internet. É só dar um Google lá, Operação Mosaico. Operação Mosaico 1, 2 e 3. E esteve em todas as favelas do Rio de Janeiro. Sim. Na Providência, no Jacaré. Foi na época 92 isso aí. Teve em todas Não, as foi antes. favelas. Foi antes. E assim, então, a morte dele e do bando foi uma consequência disso. Ele Morreu o foi Naldo, caçado. Bizunga, né? Buzunga. Não, Buzunga. o Buzunga morreu antes, na Rua 2. O Naldo morreu lá em São Gonçalo, lá no Engenho No Pequeno. sítio, né? E morreu porque vacilamos, porque o registro daquela propriedade era da irmã do Bolado. Então é claro que eles iam achar nos cartórios a papelada daquele terreno. Quem tivesse terreno ia ser checado. Bolado morreu também E nesse foi dia. Não, o Bolado morreu antes. Morreu antes? Você não viu o filme, né? Não, eu vi o filme. A morte do Bolado está explicada ali. O Gil, de cadeira de roda, que é o Marechal, ele faz o papel do... Bolado? Ah, então eu vi essa parte. Só não sabia dessa. Pois é. Aqui também ele tem outro nome. Agora eu não vou me lembrar. Uma coisa eu vou te falar, o filme tá excelente. Ficou bom, Pô, né? Ficou maravilhoso. bom. Apesar de ser uma outra trama, né, completamente diferente dos originais, vamos dizer assim, o João foi muito feliz, né? O João foi muito feliz. Olha, tem situações que parecem até sobrenaturais. O Jean Amorim, ele tá dando um show como o Naldo, aquele final, ele cantando. E a Deus música? A livre. música também é maneira demais. Pô. Gente, foi impactante, né? Eu fui muito acarinhada, porque a princípio eles pensavam que eu não estava afim de cooperar com nada e não era verdade isso. E aí me deram um telefonema e tal, e a gente esclareceu umas situações. E eu fui para primeiro uma pré-exibição para São Paulo, com tudo pago, Hotel 5 Estrelas, pernoite assim, maravilhoso. E em São Paulo, né, para pré-exibição. Digno de uma sobrevivente, né? Nossa, foi lindo, gente, foi maravilhoso. Então teve a pré-exibição só pro pessoal da produção para dentro. Depois eu fui na semana seguinte para pré-estreia no Cine Marquise, que é na Avenida Paulista, e teve coletiva de imprensa. Foi assim, uma badalação digna de um Oscar, sabe? Com tapete vermelho e tudo. Nossa, foi muito lindo. Foi muito lindo, com jantar, festa, tudo que vocês podem imaginar. Aí depois teve 2 dias de apresentação do filme na quadra Acadêmicos, na Rocinha, né? Foram 2 dias.
Foi 3? Você sabia de 2. Então, eu fui só no primeiro dia, né? Porque os outros 2 foi contrapartida que eles deram lá, né? Uma moral para o pessoal da escola, para os acadêmicos, e aí o outro foi para aquela escola de cinema. Maravilha. E eu não fui porque eu estava muito cansada. Mas o primeiro dia foi tapete vermelho e coletiva de imprensa, e no final me fizeram uma surpresa. Teve um baile funk daquela época lá dos anos 90. Baile da antiga. Com Spock de luz, gente, um jantar servido, comidinhas e bebidinhas servido por garçons. Nossa, foi uma coisa linda. Mas, Raquel, fala pra gente aí, esse período que você ficou ainda no tráfico... Eu não respondi a pergunta. Resolvendo essas situações. Quanto tempo durou essa trajetória sua de frente e tal? A minha presença de frente ali foi quase 4 anos. 4 anos Foram também. quase 4 anos, sim. Foi Certo. uma época muito difícil. Trabalhava muito. Certo. E meu uso de droga estava muito... Eu ficava 5 dias sem dormir. Caramba, que loucura, né? E às vezes a tremedeira que me botava para casa. E como foi, Raquel, essa mudança? O que te levou a mudar essa história, a tua história, de você querer largar a vida do crime, mudar a sua vida, ter uma nova direção, essa virada de chave na sua vida? Como é que foi? Primeiro foi uma questão do meu estado físico, né? A questão mesmo eu sempre fui muito inteligente. Então eu vejo coisas onde as pessoas não veem, né? Hoje eu entendo coisas porque estudei pra caramba e tal, mas na época eu sempre fui muito intuitiva, né? Então eu tava de um jeito que eu não podia mais usar droga na frente de ninguém, porque eu tinha um movimento, só aquele movimento que eu fiquei meu mesmo, tinha 19 pessoas sobre o meu comando, fora os agregados, né? Então eu não podia mais, por exemplo, cheirar, que depois de um certo tempo eu tremia, então eu não conseguia segurar. Abstinência, né? Eu não conseguia segurar um cigarro na mão, então eu não podia passar esse sinal de fraqueza para ninguém, né? E isso começou a minar a minha resistência. E eu não podia deixar à frente do negócio, eu tinha que estar ali, porque tudo dependia de mim. Primeiro que eu não confiava em ninguém, como até hoje eu tenho muita dificuldade de confiar em alguém, né? Eu tinha essa tipo, era uma obsessão mesmo, né? E depois uma coisa que me pegou muito foi que meus filhinhos estavam crescendo e eles viviam por conta de babás. Eu tinha 2 babás e num colégio, né? Num colégio de tempo integral, numa primeira escola, né? Era tipo uma creche, internato, escolinha. E aí eu ficava num lugar para vê-los lá embaixo, né? Porque geralmente quando eu saía estava dormindo, quando eu chegava já estava dormindo também, e fora toda semana que eu passava fora, eles quase nem me viam mais. Então aquilo me doía a beça. E aí eu comecei a questionar, porque o meu objetivo era morrer. Eu era uma pessoa suicida. Fui suicida por muito tempo ainda. A terapia é que me tirou esse desejo de morte de dentro de mim. Foi com a terapia que eu consegui entender o que era isso. E eu queria encontrar o meu cavaleiro de armadura brilhante, né? Eu queria esse encontro. E a essa altura, 3 anos e pouco depois, eu vi que eu não conseguia morrer. Bebe água. Eu até falava assim: porra, morrer é difícil pra cacete, né? E aí eu queria ficar com os filhos. Eu não queria que eles se esquecessem de mim, sabe? E eu fiquei pensando, meu Deus, meus filhos daqui a pouco vai estar já está com 7 anos, daqui a pouco vai estar com 8, com 9, e eles vão esquecer quem sou eu, o que eu vou fazer com esses garotos grandes, como é que vai ser isso? Se eles vierem me procurar, me encontrar de fuzil na mão, sabe? Isso tudo eu ficava questionando. E aí umas coisas aconteceram
eu estava muito cansada e foi onde eu pedi para sair. Né? Foi isso. Isso que me levou a desistir, a querer sair mesmo. O que te levou mais isso foi a saudade das crianças, né? Eu acho que é aquela coisa de mãe. De mãe, né? O sabe? instinto materno, né? Você, um dia cuidar, aconteceu o pior e seus filhos serem criados por outras pessoas. De e tal, esquecerem, né? De mim. Eu tinha esse fantasma, com era como um fantasma na minha mente. Eu odiei eu ter que me afastar, porque eu não podia levar o crime. Eu preservei muito a minha casa. Alguma coisa te acordou sobre isso, né? Eu preservei filhos, né? Questão muito dos a minha filhos. casa. Só 2 pessoas, àquela altura do campeonato, mais de quase 4 anos depois, só 2 pessoas sabiam onde eu morava. E pessoas que eu confiava, confio até hoje, graças a Deus, que estão vivas, né? E é incrível que as pessoas que vieram comigo, teve gente que saiu comigo. Tá viva até hoje. Quem ficou, morreu. Caramba. Isso ficou marcado na minha mente. E já foi daí, Raquel, que você começou a pensar, como você sempre foi uma pessoa muito inteligente, começar a estudar? Não foi daí, Foi não. daí, não? Não, eu tive volta. Você teve uma recaída? Eu tive. Primeiro porque eu não sabia fazer nada. Minha carteira de trabalho era vazia, né? E eu fui traficar no asfalto. Foi onde eu conheci a Tem uma história enorme aí que eu conto no outro livro, que o nome é Heroína, e tô esperando uma editora, viu? Maravilha, maravilha. Então eu tive essas outras Vamos mortes. marcar aí pra você contar essa história. Só depois que o livro estiver na Claro, rua. claro. Vamos fazer as considerações finais? Rapaziada, tá chegando aí o final, história boa. Mas foi uma coisa muito, assim, pra gente diferente, né? Fazer, né? Entrevistar uma pessoa, uma pessoa do sexo feminino, né? E tal, pra contar. Mas foi gratificante receber a senhora aqui. Obrigada. Legal. Obrigada. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Tem uma diferença muito grande, assim, entre uma visão feminina e a história que vocês viveram, masculinamente falando? Tem. Tem Tem, bastante, né? tem bastante. A violência da nossa época foi mais, né, Fábio? Você já veio até de uma época que você pegou anos 70, anos 80. Já peguei o Eu tráfico já de venho- droga como firma. Eu já venho dos anos 80 também, né? Que era aquela luta por Sim. poder, pra... De guerra. Outro já vem dos guerra, anos 90, outro já de 2000, Eu sou da época então... dos anos 90. O nego morria dormindo. Eu sou da época que se morria por causa de um revólver. O cara tinha um revólver, morria por causa do nego que tinha olho grande no revólver do cara. Tinha olho grande num Muita relógio disputa bonito. de poder, né? Sim. Eu ainda venho dessa época, né? Assim, Raquel, eu queria te agradecer também por você ter, além de já ter seu livro escrito, ter sua história contada em filme, mas de você ter vindo aqui, se disposto a vir aqui, até para representar, né, as mulheres. O feminino, Outubro, né? estamos em outubro, né? As mulheres, representar aqui, né, pessoal, representando todas vocês. Muito obrigado, Raquel, por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra muito grande para nós poder fazer essa entrevista contigo, você dar aqui seu testemunho, que até agora deve ter um monte de repórter atrás de você querendo ouvir a sua história, né, tal. Tem tido umas E a coisas gente assim. ter sido pioneiro nisso aí, pô, obrigado. Cara, muito feliz por você, pela sua mudança, pela sua vida, quem você é hoje. Obrigado. Né? A nossa pedagoga que nos pois representa, né? Então, para mostrar para todos vocês que há uma solução, sim. Basta querer, É verdade. ter força de vontade. Eu mudei, o Alex mudou, o Robinho mudou, tantos outros amigos mudaram, que já vieram aqui também. E tá aqui o exemplo claro, né, e notório da nossa Raquel, com essa história maravilhosa contada no seu livro. E vamos lá, vamos comprar o livro da Raquel, hein? Vamos entrar na rede social dela aí, vamos seguir ela E também. ver o filme. E vamos seguir ela o filme também, hoje vamos- é mais fácil, né? Virar seguidores da Raquel na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, né? É isso aí, Robinho? É isso aí, cara. Raquel, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Que esse seu relato, esse teu testemunho venha servir para edificar muitas vidas.
e que Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos. E vamos lá, somos todos os Sobreviventes. sobreviventes.